Olá, boa noite. Estamos aqui dando início a mais um de nossos cultos semanais de estudo bíblico, de louvor, adoração, e eu quero te convidar, como sempre, a começar fazendo aquele momento de oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos prepare para esse culto, que nos prepare para louvá-lo, para ouvir a voz dele, tudo que ele tem para nos dizer essa noite, para nos ensinar, que nós possamos realmente absorver todos os ensinamentos que ele tem para nós. Então, um minutinho de oração, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e daqui a pouco a gente volta. Pois bem, o nosso culto de hoje está baseado no início do Evangelho de João, mais precisamente no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então nós vamos ler agora 2 textos, vamos cantar um cântico ligado a um deles, um hino ligado a outro deles, e depois eu vou passar para o pastor Alex, que vai dar continuidade então ao nosso estudo. Vamos ler juntos lá então no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória como a do Pai, e vimos
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Com Jesus eu vou levar minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, é um prazer estar com você aí, você que me assiste pelo seu celular, pela sua TV, pelo seu computador. Estamos juntos, irmãos, para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome. Bem, já passamos o período da Páscoa, mas a mensagem que veio ao meu coração quando refletia sobre o que trazer aos irmãos, sobre o que falar aos irmãos, tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com o nascimento e a ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com o seu sacrifício na cruz do Calvário, tem tudo a ver com a compaixão dele por cada um de nós, pois afinal de contas, como os irmãos sabem, ainda estamos em campanha de missões mundiais, ainda estamos vivendo a compaixão do Senhor. Ainda estamos celebrando a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. E como trabalhar a Páscoa e missões ao mesmo tempo. Os irmãos sabem, e os irmãos com certeza entendem, que os dois temas têm tudo a ver um com o outro. Pois afinal de contas, a essência da nossa salvação, a essência da nossa fé, é que o Senhor Jesus, mesmo após ser crucificado no madeiro, ao terceiro dia ressuscitou, e demonstrou compaixão por cada um de nós. E essa é a mensagem que levamos, essa é a mensagem que transformou a minha vida e a sua vida. Então é por conta dessa mensagem que nós espalhamos a compaixão de Cristo na terra. E bem, quando refletia sobre o texto que nós poderíamos estar estudando, sobre o que poderíamos estar conversando, como disse, falamos sobre Páscoa, falamos sobre missão, falamos sobre compaixão. Um texto muito famoso e um texto que com certeza os irmãos sabem de cor. A minha versão vai estar um pouco diferente aqui, mas os irmãos podem estar acompanhando aqui na tela. É o texto do Evangelho de João, no capítulo 1. Eu trouxe a reflexão sobre alguns pontos desse capítulo, alguns pontos que eu acho que podem falar muito conosco sobre a compaixão do Senhor derramada em nossas vidas através da sua ressurreição. O primeiro texto que eu vou estar lendo, ele se encontra logo no versículo 1 e logo depois no verso 3 e no verso 4 do primeiro capítulo do Evangelho de João. E o texto vai estar dizendo o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus
e era Deus. No versículo 3 e no versículo 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Eu acho muito interessante, irmãos, porque já estudamos em outras oportunidades, já falamos em outras oportunidades, pastor Marcos também frisou isso em alguns momentos. Nós entendemos, e a teologia e a arqueologia compreende, que o Evangelho de João vai ser descrito posteriormente. Os 3 evangelhos sinóticos, o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, e eu cito Marcos primeiro, porque Marcos possivelmente foi o primeiro texto a ser escrito. Antes os textos eram trabalhados na tradição oral. Então 2 evangelhos, Marcos é o primeiro a ser redigido, e logo após possivelmente Lucas e Mateus, e João vai ser descrito posteriormente. É muito interessante porque quando João escreve o seu evangelho, ele traz uma visão e uma perspectiva totalmente diferente dos evangelhos sinóticos. E quando João começa esse texto dizendo que no princípio era o verbo, para aqueles que são mais que conhecem outras versões, né, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e aqui nós lemos que no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. A palavra escrita aqui, ou a palavra em grego, vai ser utilizada para o logos. No princípio era a sabedoria. No princípio era aquele que entendia todas as coisas. No princípio era a palavra. No princípio era o entendimento. E quando João chama o Senhor Jesus de o Verbo, quando ele chama do Verbo que se faz carne, da palavra de Deus que se faz carne, e traz também o entendimento que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe seria feito. João remonta, ou João na verdade traz à memória aquilo que nós estamos celebrando, aquilo que nós estamos falando, porque nós primeiro precisamos entender que o Senhor Jesus, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que teve compaixão de nós, aquele que foi pendurado no madeiro, ele era a encarnação do Verbo de Deus. Ele era a encarnação da inspiração de Deus que gerou vida ao barro. E falar sobre isso, entender essa compaixão, entender essa ação na perspectiva de João, é muito interessante, é muito importante para nós, porque nós podemos compreender, através do Evangelho de João, um marco que é a chegada do Senhor Jesus. Um marco de salvação para a nossa vida, um marco de compaixão que o Senhor Deus derrama sobre cada um de nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante porque é impossível, irmãos, falarmos sobre o primeiro capítulo do Evangelho de João, é impossível falarmos sobre o ministério de Jesus, é impossível falarmos sobre a ação de Deus sem falarmos sobre um homem especificamente, sem lidarmos ou entendermos um pouco a perspectiva da vida e da trajetória de um homem que vem antes de Jesus, de um homem que abre o caminho ao Senhor, e é sobre ele que nós falamos aqui e vamos falar mais nessa noite ou nesse momento que você me assiste, na quarta, na quinta, na sexta, porque é muito interessante. Como eu disse, João ele é muito sábio e escreve de forma muito detalhista e muito perspicaz tudo aquilo que vem a acontecer na vida do Senhor Jesus. E ele começa o texto, ele começa a sua mensagem, como nós lemos, falando sobre quem era Jesus, falando sobre o Verbo encarnado de Deus. Mas ele não deixa de fora, e na verdade vai ser aquele que detalha um pouco mais especificamente, né, sobre o comportamento e sobre a ação de João Batista.
João Batista, como os irmãos sabem, é primo do corpo físico de Jesus, é primo do nosso Senhor Jesus Cristo. E João Batista é um personagem que sempre me interessou muito. É um personagem que sempre falou muito ao meu coração, porque quando nós pensamos em compaixão, quando nós pensamos em falar sobre Páscoa, quando pensamos em falar sobre a salvação do Senhor Jesus, João Batista é o primeiro sinal da ação de Deus antes de Jesus. João Batista é a primeira movimentação de Deus no tabuleiro dos seus planos e dos seus sonhos para a humanidade. Os irmãos sabem que o texto vai dizer que João, filho de Isabel e Zacarias, havia sido anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o nosso Senhor Jesus. E é muito interessante, porque já falei sobre isso em outras oportunidades. Os irmãos sabem que Zacarias era sacerdote, e Zacarias naquele momento estava dentro do templo servindo ao Senhor, pertencente à tribo de Levi. E quando o anjo anuncia João a Zacarias, e tem todo aquele processo, e todo aquele momento, e todo aquele movimento, existe um ponto muito importante da história de João que muitas vezes nós simplesmente deixamos passar. Muitas vezes nós simplesmente esquecemos, ou não percebemos, ou não entendemos. João tinha descendência da tribo de Levi. João deveria servir dentro do templo. João deveria ser sacerdote, pois, afinal de contas, o sacerdócio era uma função passada de pai para filho. O anjo encontra Zacarias dentro do templo servindo ao Senhor. Porém, o mesmo anjo que encontra Zacarias, um sacerdote dentro do templo, anuncia e, na verdade, orienta a Zacarias que o menino deveria sair do templo, que o menino não deveria estar dentro do templo. Ele vai ter o entendimento do chamado de Deus para fora do templo onde ele vivia. E o versículo 7 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Aqui ele está falando sobre João, e é muito interessante pensarmos nessa perspectiva, e na perspectiva que eu trouxe sobre a questão do templo, porque é fundamental entendermos que João Batista é o novo sacerdote que Deus estava chamando para fora do templo. Naquele momento era necessário preparar o caminho, naquele momento era necessário preparar o sacrifício, naquele momento era necessário preparar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele homem que foi levado para fora de sua função, aquele homem que é levado ao deserto, aquele homem que tão pouco conhecemos e às vezes falamos tão pouco, é a mensagem de Deus para todos aqueles que lideravam o povo e para todos aqueles que determinavam a religião do povo. Porque quando Deus tira João de dentro do templo do Senhor e o leva ao deserto para que ele leve a mensagem de arrependimento, ele está simplesmente dizendo que aquele templo não servia mais para ele. Está dizendo que o seu sacerdote estava indo para fora daquele santuário e estava indo ao deserto, onde ele já havia falado com outros homens e mulheres no decorrer da história do povo de Israel. E ali ele tinha algo muito grande para ser realizado. E eu acho muito interessante porque João entende muito bem quem ele é. Diferente dos homens e diferente daqueles que estavam na liderança do povo de Israel naquele tempo específico, naquele momento específico, João sabia que ele era escolhido de Deus para preparar o caminho para o Cordeiro e entendia, irmãos, que ele não deveria se apegar a coisas materiais, a orgulhos, pois afinal de contas,
Vamos parar para pensar no modus operandi de Deus e, na verdade, na forma com a qual João vivia e a simplicidade com a qual João vivia. E, na verdade, até a maneira meio excêntrica que João vivia, pois, afinal de contas, no meio do deserto, João se vestia com pele de animal e comia gafanhotos e mel silvestre. Com uma dieta muito balanceada, mas para nós muito estranha, muito confusa, algo que não cabe no nosso entendimento, nós podemos entender e perceber a ação de Deus nos mínimos detalhes. Pois, afinal de contas, aquele que era o profeta, ou, na verdade, aquele que era o sacerdote de Deus nesse momento, lá no deserto, não precisava de vestes cintilantes ou de coisas parecidas. Ele precisava estar no deserto com a mensagem certa e com o entendimento certo. E era exatamente isso que João possuía. O verso 19 até o verso 23 vai trazer o testemunho de João e o seu entendimento sobre de quem ele realmente era e sobre tudo aquilo que ele precisava fazer. E o texto vai dizer o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. É muito importante entendermos, irmãos, é muito importante percebermos a ação de João nessa fala e nessa resposta ao seu testemunho. No momento que Jesus chega, no ápice da história da humanidade, no momento que Jesus inicia seu ministério, existe um movimento, uma ação por parte do povo judeu, por parte também da responsabilidade do império que oprimia o povo judeu, onde todo o povo, a sua liderança, os seus religiosos esperavam a vinda do Messias, esperavam a ação do Messias de Deus. E com a ação de João, as palavras de João, tudo aquilo que ele vinha fazendo ali no deserto, o povo reconhecia nele uma autoridade, o povo reconhecia nele a mão e a ação de Deus. O texto vai dizer, no Evangelho de João vai dizer que o próprio Herodes, mesmo corrompido pelo pecado e pelo poder que o império lhe concedia, temia e respeitava as palavras de João, pois entendia que aquele homem trazia consigo palavras do próprio Deus. Então, nós temos aqui um homem que era respeitado pelo povo, um homem que era temido por alguns, um homem que tinha a possibilidade de fazer grande riqueza e de se utilizar dessa autoridade para conquistar algum cargo político ou coisa do gênero. Como eu disse aos irmãos, João possivelmente seria sacerdote. Só que João tem um entendimento tão absurdo sobre as Escrituras Sagradas que ele vai entender que aquele que viria, aquele que chegaria depois dele, aquele cujo qual ele estava preparando o caminho, já era anunciado por Deus há muito tempo. Quando João usa o profeta Isaías para dizer que ele é somente uma voz que clama no deserto, nós temos aqui, irmãos, uma declaração que precisa não só nos atravessar, nós temos aqui uma declaração, nós temos aqui uma postura que precisa servir de exemplo para mim e para você. Eu e você precisamos ser a voz do nosso tempo, precisamos ser aqueles que clamam no meio do deserto, no deserto das circunstâncias, no deserto do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, e
preparar o caminho ao Senhor, preparar o caminho daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque João tinha a possibilidade de permitir que o orgulho, que o medo ou que qualquer coisa do gênero tomasse seu coração, mas ele assim não o faz. E por fim, João é aquele que entende e reconhece e tem a sua missão concluída no verso 29, no verso 30 do capítulo 1, que vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Irmãos, vamos entender a magnitude dessas palavras de João. Eu não separei todos os textos, porque a história de João Batista, ou na verdade o encontro de João Batista com Jesus, ele já é muito conhecido dos irmãos, ele já é muito conhecido de todos nós, mas existem falas aqui nesse momento específico que elas são fundamentais para nós. Nós entendemos que o Senhor vai ao encontro de João para ser batizado por ele, e eu vou chegar nesse ponto específico, mas nós temos aqui um entendimento de João que a sua missão se cumpria a partir daquele momento, porque ele interpreta e ele profere as seguintes palavras: eis aí o Cordeiro de Deus, esse é para ele, para quem eu estava preparando o caminho. Esse homem, esse que está diante de vocês, esse que está chegando agora, eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Esse homem veio antes de mim, ele existia antes de mim. Ele já estava presente desde o início da criação, porque ele é o Verbo que se fez carne. E muito além do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele é a salvação para todos nós. Ele é aquele que vem em nome do Senhor. E a ação de Jesus e a compaixão de Jesus, quando nós falamos sobre viver a compaixão, quando falamos sobre a ressurreição do Senhor, é tão grande que o próprio João, um homem que tinha todo esse entendimento que nós falamos até agora, ainda não sabia aquilo que estava por vir. Porque quando o Senhor Jesus decide, como Cordeiro de Deus, ser batizado, um batismo de arrependimento, um homem que não possuía pecados, ele simbolicamente pede perdão ou se arrepende pelos nossos pecados. Adão e a nossa herança pecaminosa são aqueles que dizem não a Deus. São aqueles que escolheram o pecado em vez da ação e da presença de Deus. Porém, o Senhor Jesus, simbolicamente, é o homem que vai limpar o pecado de toda a humanidade. Porque através de um, o pecado entrou em meio à humanidade, e é através do outro que esse pecado vai ser lavado com o sangue do Cordeiro. Através do não de Adão, do não reconhecimento da vontade, da soberania de Deus, nós encontramos num homem que era soberano o sim a Deus, o sim à entrega e à vontade de Deus através de um arrependimento daqueles que não tinham pecado. Nós temos aqui, nesse momento, não só a missão de João se cumprindo diante dele, mas ele entendendo e percebendo algo que ele ainda não podia ver ou que ele não conseguiria imaginar. Nós temos no encontro do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com João e no pedido do batismo, o entendimento de tudo aquilo que estaria por vir. O entendimento de que aquele que não tem pecado, aquele que salvaria a humanidade, tinha tanta compaixão por nós que decidiu se fazer vítima no meu e no seu lugar. Se decidiu se fazer culpado no meu e no seu lugar.
Então, que a compaixão do Senhor, que morreu como um cordeiro na cruz do Calvário e ressuscitou, que o entendimento que nós somos a voz que clama no meio do deserto hoje falando sobre essa mensagem, que o exemplo de João, que a compaixão do Senhor Jesus possa estar tocando você nesse momento e que possa estar transformando o seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. Você adorou o Senhor, você trouxe à memória a palavra que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você cantou a presença de Jesus. Por Cristo a gente vai para o céu. E essa boa reflexão do pastor Alex, trazendo sempre um olhar missionário para a nossa missão.
Nós precisamos a cada dia, irmãos, buscarmos a presença de Deus. Ainda estamos no eco da ressurreição, do que celebramos no domingo passado, e vamos seguindo em frente com fé. Não permita que nada nem ninguém venha tirar a sua alegria, a sua paz, porque Jesus está conosco, diante dos desafios que cada um de nós tem. Então, siga em frente, faça a vontade do Pai. Vamos aprendendo todos os dias, aperfeiçoando a nossa fé, segundo a vontade do Senhor. Que essa quarta-feira tenha sido um dia de paz para você. E diante das tribulações, nós sempre nos lembramos que com Jesus no barco tudo vai muito bem. Também cantaram aí a música da nossa campanha de missões mundiais, Viva a Compaixão. Se nós não tivermos compaixão, irmãos, uns pelos outros, nada vai adiantar o nosso discurso e vivermos dentro de um contexto religioso, sem verdadeiramente vivermos o Evangelho. Estamos numa semana de um feriadão e junto com ele o Carnaval. Então nós não teremos o culto presencial no próximo domingo às 10 horas. O culto será online, na sua televisão, no seu celular, no seu computador. A cidade ficou toda bloqueada, ou vai ficar bloqueada por causa desse carnaval fora de época, ainda por causa da pandemia e tantos outros detalhes. Aproveite esse feriadão para estar com a sua família, para orar, meditar e ainda olhar para um ano que ainda está começando com muitos desafios. Um grande abraço, fique na paz e até lá!